aforisma do livro Genealogia da Moral, do Nietzsche. E nesse aforisma ele fala mais ou menos assim, eu não vou lembrar em detalhes. Nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos. E como poderíamos nos conhecer se nunca nos procuramos, né? E daí ele continua no aforisma, mas basicamente o que ele está propondo é que desde o início da filosofia a gente está procurando a nossa essência no lugar errado, né? Isso que você está perguntando, né? Deus in machine, né? Quem é que está ali? Quem é o homúnculo que está ali dentro, interno, observando? Não existe, certo? A proposta do Nietzsche é que a gente resolveu viver uma vida de virtualidade em relação à linguagem e colocou e criou uma ideia de essência. Ou seja, que eu tenho uma essência minha, que é a minha natureza, que é a minha verdade interna, né? Ele vai falar desse paralelo entre essência e verdade. E não sei se você lembra que eu falei aqui que a verdade ela nasce com a linguagem, certo? Na medida em que eu tenho pontos de vista, experiências diferentes, certo? Então o Nietzsche vai dizer que a nossa alma está no mundo. A gente parou de olhar para o mundo. A nossa essência é o mundo, é o ambiente, né? O Skinner diz que a gente é um espaço vazio. Ele diz, mas o que nós somos então? Nós somos um espaço de encontro entre genética e ambiente, nada mais do que isso, certo? Tudo que habita em nós já era do mundo antes de estar em nós. Uma coisa meio budista também. Talvez do budismo primordial, né? Porque o budismo ele tem várias vertentes, né? Você começa com o budismo Tathagata, Hinayana, depois tem o Mahayana, depois e assim vai o Vajrayana, né? Que são diferentes vertentes e possibilidades do budismo, que daí já botaram reencarnação e não sei o que, não sei o que. O Buda, que de certa forma influenciou indiretamente o pensamento do Nietzsche pelo Schopenhauer, ele vai dizer basicamente assim, as 4 nobres verdades. Quais são as 4 nobres verdades que para mim podiam ser resumidas em só uma? Doença, velhice e morte. Certo? Para mim podia ser só resumido em morte. A nossa grande verdade é a morte. Certo? E olha lá, né? Não, essa é a verdade. Essa, pelo menos por enquanto, ela é a verdade. É a verdade absoluta. Todo mundo vai chegar nela. Certo? E essa ideia é importante para mim. Por que ela é importante para mim? Porque se você for parar para pensar, muito dessa ideia de essência, ela está em alguns aspectos, em algumas culturas, ligada a essa perspectiva da mortalidade, da finitude. Né? De nós não nos conformarmos com a nossa finitude, com nós nos identificarmos como alguma coisa destacada do universo e querer que isso prevaleça por muito tempo, né? Mas em certos aspectos, como eu falei para você, tudo que compõe a nossa existência já estava no mundo antes da gente existir.